Colégio 01. Unidade Caraí, 7º ano Ciências, apresenta classificação das plantas e dos animais e suas características. Imagine um grande espaço natural, como o Pantanal, a floresta amazônica ou o cerrado, com vários seres vivos de tamanhos, cores, formatos e hábitos distintos. Embora os seres vivos mais abundantes nesses e em outros ambientes sejam os micro-organismos, o que se percebe com mais evidência é a presença de plantas e de animais. Quais características definem uma planta e quais definem um animal? Considerando a riqueza de vida encontrada em ambientes naturais ao redor do mundo, qual a importância da manutenção da diversidade dos seres para a existência desses ambientes e da vida na Terra? Neste capítulo, você vai conhecer mais sobre as características das plantas e dos animais e os principais grupos taxonômicos desses seres vivos. Os organismos do reino plantae são eucariontes, pluricelulares, autotróficos fotossintetizantes, produzem seu próprio alimento, sustentando de forma direta os herbívoros, seres que deles se alimentam, e mantendo vivos de forma indireta os carnívoros, seres que se alimentam dos herbívoros. As plantas são essenciais para a manutenção do ciclo da água e da temperatura de toda a superfície da Terra. Portanto, a proteção de áreas de vegetação natural é importante para a vida de todos os outros seres vivos, inclusive o ser humano. Estudos científicos mostram que as plantas surgiram de um grupo de algas verdes ancestrais, aparecendo no ambiente terrestre há cerca de 450 milhões de anos. Isso foi evidenciado por características como a presença de clorofila nos cloroplastos e de parede celular formada por celulose. Assim, esse grupo ancestral passou por adaptações que lhe permitiram sobreviver no ambiente terrestre, dando origem às primeiras plantas. As plantas são classificadas de acordo com a presença ou ausência de vasos condutores, que transportam seiva, e de estruturas reprodutivas, sementes, flores e frutos. Assim, as plantas estão organizadas em 4 grupos. Observe a tabela a seguir. Essa tabela mostra as características de diferentes grupos de plantas, comparando a presença ou ausência de vasos condutores, sementes, flores e frutos. A tabela mostra a evolução das plantas, com as angiospermas sendo o grupo mais complexo, com características mais evoluídas como a presença de vasos condutores, sementes, flores e frutos. Figura 1. O musgo é um exemplo de briófita, um grupo de plantas pequenas e sem vasos condutores de seiva. Figura 2. A samambaia é uma pteridófita, um grupo de plantas que possuem vasos condutores de seiva, mas não produzem sementes. Figura 3. O pinheiro é uma gimnosperma, um grupo de plantas que possuem sementes, mas não possuem flores ou frutos. Figura 4. A laranjeira é uma angiosperma, um grupo de plantas que possuem sementes protegidas dentro de frutos, além de flores. As briófitas são plantas que apresentam como uma de suas principais características a ausência de vasos condutores de seiva, ou seja, são plantas chamadas de avasculares. As briófitas são geralmente pequenas e encontradas com mais frequência em locais úmidos, apesar de ocorrerem também em outras regiões. A seguir, falaremos mais a respeito desse grupo de plantas. Resumo das briófitas: são plantas avasculares. A fase dominante do ciclo de vida é chamado de gametófitos. Os esporófitos das briófitas permanecem ligados ao gametófito e são nutricionalmente dependentes deles. Não possuem folhas e caules verdadeiros. Não possuem flores, sementes, nem frutos. Apresentam um ciclo com alternância de gerações, apresentando uma fase gametofítica e uma fase esporofítica. As briófitas necessitam da água para sua reprodução. São representantes das briófitas os musgos, hepáticas e antóceros. Ao longo da evolução das plantas terrestres, as pteridófitas foram as primeiras a apresentar vasos condutores de nutrientes, isto é, são as primeiras plantas vasculares. A presença desses vasos permitiu um tamanho maior para esses vegetais. No passado, existiram pteridófitas que chegavam a medir até 15 metros de altura. Atualmente, destacam-se as samambaiaçus, que podem chegar a 4 metros de altura. Ainda que possuam tecidos que melhoram a sustentação do corpo e sejam vasculares, portanto, mais resistentes à desidratação. As pteridófitas precisam de água para a reprodução, assim como as briófitas,
pois não apresentam estruturas reprodutivas, sementes, flores ou frutos. Dessa forma, apesar de serem um pouco mais adaptadas ao ambiente terrestre, ainda são restritas a ambientes úmidos. Diferentemente das briófitas, as pteridófitas possuem raízes, caules e folhas verdadeiras. Na maioria dessas plantas, os caules desenvolvem-se logo abaixo da superfície, constituindo caules subterrâneos denominados rizomas. Gimnospermas. Agora que você já conhece as briófitas e as pteridófitas, é hora de conhecer seus parentes um pouco mais complexos, as gimnospermas, que surgiram após as briófitas e as pteridófitas ao longo da evolução das plantas. Enquanto as briófitas possuem tamanho reduzido, as gimnospermas possuem representantes consideradas as árvores mais altas do mundo. Da mesma forma que as pteridófitas, as gimnospermas são plantas vasculares e apresentam estruturas como raiz, caule e folhas. No entanto, diferenciam-se por serem o primeiro grupo a se reproduzir sem necessidade de água, devido ao surgimento de estruturas reprodutivas, como grãos de pólen e tubo polínico. As gimnospermas apresentam uma série de adaptações a regiões mais frias e são encontradas em grande quantidade nas regiões de clima temperado do hemisfério norte, Canadá, Estados Unidos, Europa e Ásia, e no hemisfério sul, Austrália, Brasil e Chile. No Brasil, as gimnospermas são representadas, principalmente, pela araucária ou pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia. Essa árvore ocupa atualmente cerca de 7% da área em que ocorria originalmente, aparecendo, principalmente, no Paraná e no Rio Grande do Sul, na chamada Mata de Araucárias ou Mata dos Pinhais.